Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, agora continuando aqui a nossa sériezinha Análise Crítica, eu vou analisar aquelas passagens de Jesus que ele acalma uma tempestade e a outra que ele caminha sobre as águas, tá bom? Há quem interessar aposta, até porque algumas pessoas têm comentado aí nos comentários, eu já achei um lugar, tá? Uma casinha, é lá em Morato, o mesmo lugar onde eu tinha aquela outra casinha que eu não posso morar porque é no morro, é num lugar mais plano, as condições são acessíveis para mim, a única dificuldade que eu vou ter é com a entrada. Esse final de semana eu vou lá dar uma olhada pessoalmente, tá? Que eu vou com meu vizinho, que vou aproveitar a carona, e aí depois eu vou atualizando vocês, tá? Mas pelo menos eu encontrei um lugar um pouco mais tranquilo. Quem sabe dessa vez eu consiga sair desse lugar aqui, tá? E só tô atualizando vocês para ninguém pensar que eu sou golpista, tá? Que pedi ajuda e depois não fiz nada. Então, esse final de semana eu vou lá com meu vizinho, que ele já mora lá, e aí eu vou dar uma olhadinha. Se tiver condição, eu tento levantar a entrada, e aí só para botar as coisas num caminhão e mudar, tá? Quem sabe dá certo, né, pessoal? Vamos lá. A tempestade acalmada. Marcos, Mateus e Lucas, os sinóticos, eles não diferem muito do relato. Mas tem alguns pontinhos aqui no relato que eu acho um pouco estranho para ser real. Eu já fiz um vídeo sobre isso com captura de tela, mas aqui vai ser mais fácil para eu explicar para vocês, tá bom? Vamos ler primeiro. Deixando a multidão, eles o levaram do modo como estava no barco, é Jesus. E com ele havia outros barcos. Sobreveio então uma tempestade de vento, e as ondas se jogavam para dentro do barco, e o barco já estava se enchendo. Então uma tempestade fortíssima, que as ondas estavam batendo no barco, e o barco estava quase se enchendo. Observem sempre os detalhes quando vocês lerem um texto. O barco estava quase se enchendo, tá? Ele estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Então Jesus estava na popa do barco, dormindo num travesseiro, tá? Eles o acordaram e dizem: Mestre, não te importa que pereçamos? Levantando, conjurou severamente o vento e disse ao mar: Silêncio, quieto. Logo o vento serenou e houve grande bonança. Depois perguntou: Por que tendes medo? Ainda não tendes fé? Então ficaram com muito medo e diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar obedecem? Esse é o relato de Marcos. Esse relato, pessoal, seria no Mar da Galileia, tá? Não no Mar Mediterrâneo. O Mar da Galileia, ele é mais ou menos assim, ó. Ele é só um lago, tá? Ele é chamado de mar, mas é um equívoco. Aqui embaixo é o Rio Jordão, que deságua nele. Ele é um pequeno lago. Tanto que quem está de um lado aqui do lago consegue enxergar a outra margem, tá? Ele é um pequeno laguinho, tá? Só isso. Então, se Jesus estava atravessando esse lago com seus discípulos, num pequeno lago, a gente supõe que o barco deles era um pequeno, barcos de pescadores. Porque num mar tão pequeno não caberia, por exemplo, um transatlântico. Talvez até caberia, mas não teria como navegar, porque o lago é pequeno. O transatlântico acho que só navegaria assim. E barcos muito grandes também seria desnecessário, porque é uma travessia pequena. De um lado para cá é Decápolis, do lado para cá é a Galileia, etc. e tal, então era um mar pequeno. Aí tem alguns probleminhas com essa narrativa de Marcos. A primeira coisa que eu acho estranha aqui nessa narrativa é que ele fala que o barco estava quase se enchendo. Enchendo de água. Tá? Nós acabamos de ler. Só que Jesus estava dormindo, com travesseirinho e tudo. Pergunta: alguém consegue dormir num barco que está quase cheio de água? Por mais que ele estivesse na popa, mas a água está entrando, o barco está quase enchendo, o barco está quase afundando. Como é que Jesus conseguiria dormir com o travesseirinho? O travesseirinho dele não molhou? Essas águas que estavam entrando no barco não molhariam a cara dele, ele despertar? Pô, o que está acontecendo, meu Deus? Não, mas é estranho. Marcos cria uma situação dramática, como se fosse um filme, sabe aqueles filmes de fim de mundo, essas coisas, e Jesus está ali dormindo, como se fosse perfeitamente normal uma pessoa dormir no meio de uma tempestade e de um barco que está quase cheio. Nós lemos o texto, ele diz que o barco estava enchendo. Então como é que Jesus está ali de boa dormindo? Vocês notaram quando a gente lê esses detalhes, a gente começa a perceber que não é uma história real? Complicado, né, pessoal? Aí tem outro problema também, pessoal. Lagos muito pequenos, eles não têm pista para formar onda. Geralmente eles são calmos. Mesmo quando tem uma tempestade, é muito raro você ter formação de ondas. Pode até ter uma tempestade assim, aquela tempestade de cair o céu, que nem aquela que deu no Rio Grande do Sul. Mas eles não têm aquilo que nós chamamos de pista. O que é uma pista? É que nem uma pista de avião. Se você pegar um avião e você tiver uma pista assim para o avião sair, e essa pista for muito curta, ele não vai conseguir levantar voo bastante, ele vai cair da pista. Pum! A mesma coisa é um lago ou o mar, por exemplo. Por que o mar tem mais ondas? Porque o mar é imenso. O mar tem pista à vontade. Agora, um laguinho pequeno não tem pista. Por exemplo, aqui no Brasil, nós temos uma das maiores lagoas do Brasil, é aquela Lagoa dos Patos, no Rio Grande do Sul.
Inclusive vocês viram, né, que teve a chuvarada lá que aumentou o volume de água dela. E mesmo assim, nem sempre ela tem ondas fortes. Por quê? Porque bem ou mal é um lago, não é um mar. Então como que num mar tão pequeno que é o Mar da Galileia, eu sabia quantos quilômetros ele tem, acho que ele tem 7 quilômetros por 3,5 ou algo assim. No outro vídeo vocês veem que no outro vídeo eu coloquei informação técnica. Como que num mar tão pequeno tinham ondas tão fortes ao ponto de encher o barco e ao ponto de quase virar o barco? Aí nós temos um problema. Marcos, que nós já vimos, né, naquele vídeo chamado Erros Geográficos, Marcos desconhece a geografia da Galileia, da Judéia. Então Marcos, por estar de fora, talvez em Roma, Alexandria, sei lá, em outro lugar escrevendo o seu evangelho, ele ignora esse fato, de que esse mar é um pequeno mar e é um mar tranquilo até hoje. Então a gente vê que o autor está criando uma história, que não é uma história real. E Mateus e Lucas, a partir do momento que eles acompanham esse relato, mostra que também eles não foram testemunhas oculares. Eles estavam talvez em outro lugar, apenas usando Marcos como base. Porque se eles estivessem na Judéia, eles saberiam disso. Fala, pô, eu moro aqui há 50 anos, nunca vi esse mar formar onda forte. Pode acontecer? Pode, só lembrando que pode acontecer. Mas seria muito raro, pessoal, porque é um pequeno lago. É um lago muito pequeno, não teria como. Vão aí nas cidades de vocês, geralmente, na maioria das cidades, geralmente tem um lago num parque. Aqui em São Paulo tem o Lago do Ibirapuera. Nós temos também represa, que é a represa Bíliques e Guarapiranga. Vão um dia nesses lugares e veja se ali tem onda. Mesmo no dia de chuva forte. Então é complicado, né? Marcos cria uma situação aqui que parece um filme de Hollywood, mas quando a gente traz para a realidade, será que já aconteceu mesmo isso, pessoal? Beleza, agora depois tem a passagem que Jesus anda sobre as águas. Eu vou começar com João, porque o relato de João é mais simples, tá? João 6,16. João 6,16... Ao entardecer, seus discípulos desceram ao mar e, subindo num barco, dirigiram-se a Cafarnaum, do outro lado do mar. Já estava escuro e Jesus ainda não viera encontrá-los. Além disso, soprava um vento forte e o mar se encrespava. Tinham remado cerca de 25 ou 30 estádios, olha a distância que João coloca aqui, quando viram Jesus aproximar-se do barco, caminhando sobre o mar. Ficaram com medo. Jesus, porém, lhes disse, sou eu, não temais. Quiseram então recolher no barco, mas ele imediatamente chegou à terra para onde iam. Deixa eu só ver se tem um comentário aqui. Não. O que acontece, pessoal? Vamos entender essa história aqui. Desse lado aqui é Cafarnaum, tá? Cafarnaum. Jesus estava desse lado aqui. E aí o que acontece? De acordo com João, os discípulos simplesmente pegaram o barco e foram para o outro lado, para Cafarnaum, sem levar Jesus. Mas espera aí, foram eles que trouxeram Jesus para cá, de barco. Porque, inclusive, o Evangelho de Marcos menciona no começo, né, quando Jesus começa a sua pregação, ele fala para os apóstolos terem sempre um barquinho pronto para ele poder atravessar o mar quando ele fosse pregar do outro lado. Inclusive, Nazaré, que não existe, ela seria mais ou menos aqui, nessa mesma região. Tá? Então, eles levam Jesus para um lado, Jesus vai lá, prega, faz milagres, aquelas coisas todas, e eles simplesmente vão embora sem Jesus. João ainda fala, estavam esperando por ele. Como? Se até aquele momento eles não sabiam que Jesus tinha esse poder de andar sobre o mar. Não parece uma narrativa meio estranha? É o mesmo que eu pegar um vizinho meu de carro, eu vou lá pro meio do mato, sabe, sei lá, pra zona sul de São Paulo, lá pro meio do mato, solto o meu vizinho lá e venho embora sozinho. Aí eu fico esperando que meu vizinho venha me encontrar. Como se eu larguei ele no meio do mato? É a mesma coisa. Eles trazem Jesus para cá e simplesmente vão embora sozinho. Aí Jesus vai andando no meio do mar e prova aquilo que eu falei do lago, que o lago é tão pequeno que Jesus nem quis a carona no barco. Ele falou, não, ele está pertinho aqui, dá para andar. De tão pequeno que é o lago. Você pode atravessar. Se nós pudéssemos andar sobre as águas, qualquer um poderia atravessar andando, de tão curtinho que é o mar. Então, como que o mar que Jesus atravessou andando, poucos passos apenas, como que esse mar ia ter ondas? Ondas tão fortes ao ponto de derrubar um barco. Vocês viram? A própria Bíblia mostra que o lago, que é chamado de mar, mas erroneamente, né, Mar da Galileia, mostra que é um lago pequeno, porque Jesus foi simplesmente andando. E também é estranho nessa narrativa, né, que os apóstolos se assustaram com ele, né? Talvez por ver alguém andando no mar, né, mas eles não conheciam Jesus, não sabiam que Jesus era o Filho de Deus, o Messias. Meio curioso isso, né? Aí do sinótico, só Mateus narra essa história que João narra, em Mateus 14, 23. Só que Mateus acrescenta mais um detalhe. Vamos ver aqui.
Mateus 14, 23. Logo em seguida, forçou os discípulos a embarcar e aguardá-lo na outra margem. Então note que a narrativa de Mateus é diferente. É o próprio Jesus que força os discípulos a entrar no barco e aguardarem ele na outra margem. Até que eles despedisse as multidões. Tendo-as despedido, subiu ao monte a fim de orar, a sós. Ao chegar à tarde, estava ali sozinho. O barco, porém, já estava a uma distância de muitos estádios. Deixa eu ver se a Bíblia comenta a distância aqui. De muitos estádios. Deixa eu ver, Marcos 6. Eu vou ver depois de Marcos 6, tá, pessoal? Agitado pelas ondas, pois o vento era contrário. Na quarta vigília de noite, ele dirigiu-se a eles, caminhando sobre o mar. E diziam, é um fantasma. E gritaram de medo. Eles não conheciam Jesus, pessoal. Eles veem Jesus andando no mar e eles acham que é um fantasma. Meio estranho, né? Mas Jesus disse-lhes logo, tende confiança, sou eu. Não tenhais medo. Pedro, interpolando-o, disse, Senhor, se és tu, manda que eu vá ao teu encontro sobre as águas. E Jesus respondeu, vem. Descendo do barco, Pedro caminhou sobre as águas e foi ao encontro de Jesus. Mas, sentindo o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Jesus estendeu a mão prontamente e o segurou, repreendendo-o, homem fraco na fé, por que duvidaste? Assim que subiram no barco, o vento amainou, e os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Deixa eu ver só o que tem em Marcos aqui, pessoal, só para finalizar o vídeo. Eu já traço um comentário já, tá? Marcos 4... Não, Marcos 6, perdão. Marcos não coloca essa parte de Pedro, tá, pessoal? Ele só coloca o seguinte, ó. O vento amainou, eles, porém, no seu íntimo estavam cheios de espanto, pois não tinham entendido nada a respeito dos pães, aquela parte dos pães que eu já mostrei para vocês, depois eu posso até explicar, mas seu coração estava endurecido. Está dizendo que o coração dos apóstolos estava endurecido. Então, pessoal, o que acontece? Nessa narrativa de Mateus, ele acrescenta essa passagem até que é um pouco, eu vou dizer cômica, né? Porque Pedro vê Jesus, primeiro ele fica com medo, achando que é um fantasma. Aí depois ele muda de cena, ele fica todo animadinho. Ah, eu quero andar na água também, Senhor, deixa eu andar também. Aí Jesus fala, pode vir, Pedro. Aí ele anda, dá uns passinhos, pum, já afunda. Meio curioso, né, pessoal, essa história. Começa a gritar por socorro para Jesus. Agora, o que tem de mais estranho nessa história? O estranho é que Pedro, segundo a Bíblia, ele era um pescador. Eu nunca vi um pescador ter medo de um pequeno lago. Ainda mais ali que, segundo a narrativa de Mateus, não estava aquelas ondas fortes nem nada, que já é outra passagem. Então, eu nunca vi um pescador ter medo de um pequeno lago. Quem mora em lugar que tem lagos ou lagunas, essas coisas, vocês podem ver, os pescadores geralmente eles têm o hábito de nadar, porque se às vezes cair num barco, alguma coisa, eles têm que nadar para voltar para o barco. Até para não morrer, para sobreviver. Então é meio curioso, né, que Pedro dá pouco espaço, afunda, e ele começa a gritar por socorro. Socorro, Jesus, socorro! E se Jesus não estivesse ali? E se ele estivesse pescando sozinho ali, como João fala que ele pescava nu, né, que é bem atípico? E se ele estivesse pescando sozinho e de repente ele caísse na água sem querer? Tivesse uma tontura e caísse na água, ele ia fazer o quê? Então meio estranho nessas passagens. Então, pessoal, a gente começa a ver que isso aqui tudo, ó, é só uma construção, tá bom? Não tem como serem histórias reais. Tá aí, galerinha. Obrigado a todos que assistiram. Eu sei que é chato pedir em todo vídeo, mas dê um like, comente, ativa o bendito sininho, atualiza a página por causa do like, porque o YouTube está muito bugado, tá? E a única maneira de quebrar esse bug é com o engajamento de vocês. Eu não respondo todos os comentários que fazem, porque eu não daria conta. Só de responder comentário fica de meia hora a uma hora ali com o notebook tentando responder os comentários. Mas eu agradeço muito as pessoas que comentam para engajar, para ajudar. Tem até um rapaz que ele sempre comenta aqui que ele só coloca um bando de letrinhas aleatórias, que eu acredito que ele faz isso só para engajar. Tipo assim, ó, eu não tenho nenhum comentário para fazer, então eu vou colocar só umas letrinhas para ajudar o canal. É muito bom isso, tá bom, pessoal? Então comente aí, participe aí também, tá bom? Obrigado a todos aí por terem assistido e até a próxima.